Olá, para quem não me conhece, me chamo Paulo César, sou aluno da Unicesumar, onde faço bacharelado em teologia. Tenho alguns vídeos na internet, no YouTube, como tarefas acadêmicas. E agora eu venho trazer mais um, sobre um tema muito interessante. Esse tema fala da Reforma Protestante, uma importante parte da história do cristianismo. A Reforma Protestante foi um marco na história do cristianismo, da Igreja. Ocorrida no século XVI, teve como protagonista inicial e principal o monge alemão Martinho Lutero, que com suas 95 teses pregadas na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, deu início a esta reforma. Bem, quais foram as causas da reforma? Bom, a arbitrariedade da Igreja Católica, o abuso de poder das mesmas, a opressão que ela colocava em cima do povo, em cima dos camponeses e até mesmo em cima de muitos monarcas, a corrupção da Igreja e a ganância foram algumas das causas que levaram Martinho Lutero a redigir suas 95 teses e iniciar essa reforma. A Igreja, falando da ganância, a Igreja ela operava, ela visava mais o capitalismo do que a religiosidade e usava a religiosidade para lucrar. Então isso indignou muitas pessoas, muita gente, muitos monarcas. E o principal dele foi Martinho Lutero, que se viu no dever de fazer algo. Mas isso não saiu barato para ele e a gente vai falar sobre isso lá na frente. Bem, essas foram algumas causas da reforma que levaram à reforma protestante. Algumas. Sobre as consequências que a reforma gerou, a gente tem a descentralização da Igreja Católica, levando à criação de outras denominações. A Igreja Católica, ela imperava. O catolicismo era a religião daquela área e daquela época. A Igreja Católica era suprema, a religião suprema. Porém, com a reforma, outras denominações, outras religiões começaram a emergir, a surgir. Então houve essa descentralização. Tudo era centrado na Igreja Católica e pela Igreja Católica, né? Outra consequência foi que quando Lutero começou a reforma, paralelamente, um alemão chamado Gutenberg tinha inventado a prensa. Então Lutero aproveitou a oportunidade e levou a Bíblia Sagrada para ser impressa. Registrando, a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso na história. A prensa de Gutenberg levou o que conhecemos hoje como a imprensa. Só uma observação. Então Lutero aproveitou essa oportunidade, né? Foi uma das consequências, foi uma consequência benéfica, não é isso? Outra foi a tradução da Bíblia pelo próprio Lutero. Lutero via que a Igreja Católica, ela detinha para si o monopólio sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus, né? O poder que a Igreja Católica exercia sobre a Bíblia, se é que isso é possível. Porque muitos povos não sabiam ler, ainda mais em latim. O que Lutero fez? Aproveitou essa invenção da prensa, traduziu a Bíblia para o alemão e outras línguas vernáculas, que se diz, né? Então, várias pessoas, milhares de pessoas foram beneficiadas. Isso também alimentou a descentralização da Igreja Católica. O povo agora
O povo agora não precisava mais da Igreja Católica para ter acesso à palavra de Deus. Quem sabia ler estava ali, quem não sabia lia para o outro, e assim foi se fazendo. A Igreja Católica perdeu aí nesse ponto, mais um pontinho de descentralização, né? Outra consequência foi a separação Estado e Igreja. A reforma levou à separação do Estado e Igreja. Estado e Igreja caminhavam juntos, andavam juntos. A Igreja detinha o poder, sempre, né? Sempre falando de poder, a Igreja Católica, sobre o Estado. Financeiramente falando, sobre a sociedade, sobre a cultura. Ela detinha e todo esse poderio sobre essas áreas, né? Mas com a reforma, essa separação tirou da Igreja Católica esse poder. A Igreja Católica, com isso, perdeu bastante, porque ela lucrava muito com essa sociedade, vamos dizer assim, Igreja e Estado. Com isso, pela parte financeira, ela saiu perdendo, e muito, né? Bem, vamos falar agora devemos entrar nessa pauta. A compra de indulgências. A Igreja Católica, nesta época, ainda sobre a descentralização, a Igreja Católica, ela colocava para o povo a salvação pela compra de indulgência. Como assim? Explico. O homem pecava, a pessoa pecava, ia até um líder da igreja, o líder da igreja estipulava uma quantia de acordo com o pecado cometido, a pessoa pagava e a igreja, o líder, dizia que a pessoa estava salva, perdoada. Compra de indulgência. O homem peca, paga a igreja colocava o rótulo de salvo. Como assim, né? Bom, prossigamos. A valorização do sacerdócio é um tema também interessante, é uma parte da história interessante. A Igreja Católica, ela se colocava como o elo de ligação entre o povo e Deus, né? Com o início da Reforma e com as teses de Martinho Lutero, né? A Igreja Católica perdeu esse controle. Por quê? Porque o povo estava mais ligado na palavra de Deus, porque o povo estava lendo a Bíblia, porque o povo já orava por eles mesmos, porque o povo não precisava da Igreja Católica para ser seu intermediário, né? O homem passou a ser o seu sacerdote, claro, se direcionando ao sumo sacerdote único, né? Jesus Cristo, mas sem apelar para a Igreja Católica. Voltamos um pouquinho no tempo. Jesus Cristo, crucificado, morreu, ressuscitou, e nesta hora o véu se rasgou, certo? Para a Igreja Católica, não. A Igreja Católica criou um véu entre o povo e Deus para lucrar. Só que ela não contava com essa reforma protestante de Martinho Lutero e outros reformadores, né? E outros reformadores, como Erasmo de Roterdã, João Calvino, o alemão Ulrich Zwinglio, né? E ela não contava. E quando houve isso, esse véu da Igreja Católica se rasgou. Ou seja, ela perdeu esse controle sobre o povo e ela viu
o véu dela se rasgar. O povo agora, que ela detinha certo poder sobre eles, abrir os olhos e se direcionava direto a Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, o véu da Igreja Católica se rasgou pela segunda vez e agora diante dos olhos dos seus líderes. Vamos falar de uma consequência negativa. A consequência negativa foi a condenação de Martinho Lutero. Claro que a Igreja Católica não ia deixar barato. Claro que Martinho Lutero sabia que ele ia sofrer alguma consequência. E sofreu. Bem, o que foi chamado, registrado na história, nos livros, como a Dieta de Worms, foi o quê? A perseguição a Martinho Lutero e suas 95 teses e seus ideais contra a Igreja Católica. Bem, em 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X iniciou a excomunhão de Martinho Lutero. Desculpa a falha, excomunhão de Martinho Lutero. Esse evento, como eu já disse, ficou conhecido como a Dieta de Worms. Foi liderada pelo imperador Carlos V, que eles queriam que Martinho Lutero se voltasse, né? Ou seja, abjurasse de tudo que ele registrou, de tudo que ele falou, de tudo que ele fez. Só que Lutero se negou e com isso ele foi condenado e excomungado. Bom, consequência negativa foi essa aí. Tiveram outras, né? Mas eu escolhi essa porque essa foi a mais marcante. Agora devemos fazer uma comparação, uma relação desse tema com os dias atuais. Bom, no meu ponto de vista, há uma relação sim. Porque eu vejo que temos ainda alguns costumes e práticas, né, pré-protestantismo, da época pré-protestantista, né, alguns costumes e práticas daquela época antes da Reforma. Só que agora, não só praticada pela Igreja Católica, mas a gente vê, mesmo que de forma sutil aí, com muita sutileza, ou às vezes não, às vezes de forma bem clara e bem exposta, por outras denominações, por outras congregações. Sim, claro que não podemos generalizar. Devemos ter muito cuidado ao fazer esta comparação. É isso. Vamos fazer agora uma reflexão, né? Vamos refletir sobre este assunto. Para isso, eu elaborei 3 perguntas para você que se interessar em assistir o vídeo, que vai assistir o vídeo. Se quiser, são 3 perguntas interessantes e importantes para nós analisarmos, né? Meditarmos, refletir. Então, a pergunta número 1. Como podemos comparar a Igreja Católica do século XVI, época da Reforma, com a Igreja Católica atual? Para isso, nós devemos ver a Igreja num todo, a Igreja Católica num todo, desde daquela capelinha, daquela igrejinha perto da nossa casa, a Igreja bairrista, até o Vaticano, desde o padre até o Papa, ok? Pergunta número 2. Como as igrejas protestantes, pentecostais, batistas ou de outras denominações absorveram da Reforma? O que elas absorveram da Reforma? Será que o valor positivo da Reforma está mesmo sendo posto em prática? Né? Vamos refletir sobre isso. Agora, para a pergunta número 3, eu começo a falar de João Calvino. Ele que escreveu que o Estado e a Igreja são 2 regimes
divinos. Ou seja, os dois, Estado e Igreja, foram criados por Deus. Evidente, Deus criou todas as coisas, né? Mas ele colocou que o Estado e a Igreja deveriam preservar a distinção entre eles, ou seja, Estado no seu lugar, Igreja no seu lugar, né? Então eu entro com a terceira pergunta. Está mesmo a Igreja separada do Estado? Está mesmo o Estado separado da Igreja? Fica a seu critério essa reflexão, a sua resposta, ok? Bom, agora podemos fazer a conclusão, né? A conclusão que eu botei da seguinte forma: sendo a reforma protestante um tema antigo e atual ao mesmo tempo, um tema importante que influencia na vida da igreja e da comunidade, sim, eu convido e exorto você, aluno, a se aprofundar neste universo da igreja, da história do cristianismo e suas reformas. É de grande importância vivermos a reforma hoje e, de alguma forma, continuar esta reforma, seguindo os passos dos grandes reformadores e, principalmente, se alicerçando, se espelhando na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu paro por aqui e agradeço a quem vai assistir, a quem espero ter ajudado com algum conhecimento. Não me aprofundei muito, procurei resumir. Se eu fosse me aprofundar, esse vídeo duraria, creio que horas. Mas eu peço também a sua compreensão, pois eu não sou youtuber. Eu estou aqui como na função de aluno-professor e professor-aluno. Para isso, eu deixo minha gratidão, meu agradecimento a você, tá? Que vai assistir e que de alguma forma será beneficiado. E em nome de Jesus Cristo, eu peço que Papai do Céu continue abençoando a cada um de vocês. Obrigado.